Você se apaixona por um Zé Droguinha e após dar uma falecida de leve, volta para vingar o amor da sua vida. E esse é o filme Não Me Mate e eu sou o EF, o Estou Fugindo. O filme começa mostrando um casal muito louco por uma estrada de terra, fazendo uma corrida diferenciada, pois o namorado estava com os olhos fechados e estava vindo um trator. E por pouco eles não dão uma falecida de leve e depois eles dão uma parada na pedreira para conversar. E ela começa a reclamar pois eles quase faleceram e agora que vemos porque não é bom se juntar com os Zé Droguinhas, pois ele prepara um tóxico diferenciado e Mirtha pede para ele não usar e ela diz que se ela usasse uma vez, ele teria que parar. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E ele diz que tentaria. Aham. E agora que vem a loucura, pois ele diz que independente do que acontecesse, eles estariam juntos para sempre e ainda que faleçam, voltariam para ficar juntos. E os dois usam um negócio diferenciado e começa a bater a onda. No dia seguinte, vemos os dois deitados no necrotério e os pais de Mirtha estão revoltados, pois por causa dele ela faleceu. E a mãe tem a ideia de enterrar ela com o Zé Droguinha para ela não ficar sozinha, mas esqueceram de avisar que no inferno estava cheio de gente. E o pai não consegue aceitar aquela situação, pois ele avisou que aquele cara traria problemas. Aparece um corredor de gavetas e começam a bater na porta, até que alguém consegue quebrar a porta e Mirtha sai toda troncha, pois na verdade ela estava viva, ou não, e ela não entende o que estava acontecendo e começa a procurar para entender o que aconteceu, e quando vê o túmulo do Zé Droguinha, começa a ficar desesperada. Ela começa a andar pela estrada e começa a andar que nem zumbi, mas era apenas o sapato que estava machucando. Está vindo um carro na estrada e ela começa a lembrar do passado quando ela estava com sua amiga e aparecem alguns caras chamando para sair, mas elas dão fora pois não gostava de Zé Droguinhas. E quando o carro vai embora, ela vê Robin na caçamba com o pessoal e começa a pensar besteira, pois ele era bem gostosinho. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me espantando. À noite ela sai com sua amiga para a balada e estava cheio de pessoas na loucuragem e no fundo ela começa a encarar o Robin como se estivesse tentando seduzir. E quando ele levanta na direção dela, ela sai correndo com medo. E galera, essa deve ser uma nova técnica de sedução. E de lá eles começam a dançar e daqui pra frente é só pra trás, pois eles começam a fazer besteira juntos e ela está chegando em casa sem fazer barulho e quando tenta comer alguma coisa começa a passar mal, então ela vai pro quarto dela pra pegar uma roupa nova, mas sua mãe escutou alguma coisa. Quando ela está chegando no quarto, Mirtha fecha a porta para não ser vista, e a mãe fica chorando na porta falando que sabia que era ela, e galera, se fosse eu, ou teria corrido porque o fantasma está nervoso, ou teria dado várias bicudas na porta para abrir, porque eu não sou obrigado a nada. E quando ela abre a porta, a mãe fica assustada, pois não sabia se aquilo era real, e percebe que ela estava fria, e quando o marido acorda, Mirtha sai correndo, e ele acha que ela estava ficando louca. Traduzindo, além de se ferrar com Zé Droguinha, ainda quer ferrar o psicológico dos outros. Mirtha está andando pela floresta quando começam a aparecer vários caras armados atrás dela, e parecia que eles a conheciam, e ela não entende nada e consegue se esconder em cima da árvore, por muito pouco. E no dia seguinte ela volta no túmulo do Robin para entender o que aconteceu, e começa a perceber que sua mão estava ficando preta, e ela acha que era sujeira, mas não saía. E ela começa a sentir que seu corpo estava apodrecendo por dentro e não sabe o que fazer, pois mesmo lavando, aquela cor continuava, e aos poucos ia ficando cada vez mais podre, e quando ela olha no espelho, começa a enxergar uma Mirtha monstruosa, como se fosse o interior dela. À noite ela pega um óculos e vai naquela mesma balada que conheceu o Robin, e começa a andar na loucuragem, e parecia que era uma cracuda, e do nada chega um cara nela dizendo que era engenheiro de reformas de mansões de luxo, e pergunta se ela não queria dar um rolê com ele, e ela mete o pé e começa a andar pelo local, mas o melhor amigo do Robin estava lá, então ela precisa arrumar um jeito de conseguir sair sem ser vista, e aceita sair com o engenheiro falido. Na casa da Mirtha, a mãe estava desesperada, pois ela tem certeza que a viu, e o pai estava tentando acalmar, até que chega um senhor querendo conversar, e ele pergunta se tinham visto a Mirtha, e ele não entende o que o velho queria dizer, e ele diz que era da Benandantes,
que eram pessoas que trabalhavam para manter a ordem no mundo e eles estavam caçando mortos-vivos. E o pai dela começa a ficar com raiva, pois ele acabou de perder a filha e o cara vem dizer essas coisas. Ele o expulsa e o velho diz que para caso ela apareça, para tomar cuidado, pois ela não era mais a mesma. E depois da festa, a Mirtha foi com o engenheiro para a pedreira e chegando lá, vemos que ele gosta de jogar talco no pulmão. E quando ele está querendo dar uma brincada, ela tenta resistir, mas o cara a chama de cracuda. Aí ela fica com raiva e começa a dar vários mordidões nervosos no pescoço dele, e ela começa a gostar. Depois disso, ela mergulha no rio e nada acontece, e começa a lembrar de quando estava com Robin e ele estava falando que a vida dele não era nada, mas depois que a conheceu, tudo mudou, e ela cai no golpe de acreditar que era especial. E ela entra em um bar que estava dando uma reportagem sobre o engenheiro que faleceu, e diz que ele era casado e foi comido vivo, e ela aproveita para pegar o celular de um figurante. Ela tenta ligar para casa, mas seu pai atende, e ela não consegue falar nada, e ela vai andando até o apartamento do Robin, pois ela estava morando com ele. O problema é que tem um careca que estava observando, e ela pega uma roupa nova e começa a se lembrar de quanto tempo eles passaram naquele sofá na loucuragem. E vou te falar que foram quase 3 minutos de brincadeiras diferenciadas. E galera, agora que começa o vacilo, pois ela está deitada quando o pai dela chega com uma amiga dela, pois ele veio buscar algumas coisas dela. O problema é que os dois começam a se pegar e ela só fica observando, e o pai diz que não queria mais fazer aquilo e a jovem vai andando pela casa para ver o que tinha de bom. O problema é que quando ela chega na cozinha, Mirtha já estava com sangue nos olhos e dá uma falecida nela. O pai escuta o som e vê a filha comendo e ele se sente traído, e do nada entram alguns caras metendo bala nela e o pai ainda leva uma e cai tortinho no chão. Mirtha fica desesperada pois não queria morrer e pula da janela, e nisso vemos que tem alguma coisa de errado que não está certo, porque ela já estava falecida e ainda pula da janela, e acho meio complicada essa situação. E ela consegue sobreviver e por pouco aparece uma mulher de moto e diz que ajudaria, e vemos que ela conseguiu sobreviver tranquilamente com mais de 10 tiros nas costas. Sarah começa a dizer que eles eram os Bernandantes, que era uma organização que veio da época das caças às bruxas e que trabalhava nas sombras para defender a humanidade, e que faziam de tudo de forma limpa para ninguém sentir falta de nada, e diz que elas se transformaram em zumbi, pois faleceram com um trauma tão grande que a alma voltou pro corpo. O problema é que ele estava falecido e agora precisavam lutar pela sobrevivência. Sarah diz que antigamente era uma cirurgiã e que foi falecida na vacilação, e desde então usa suas habilidades para se alimentar das pessoas que tentam fazer o mal para os outros, e ela mostra que normalmente eles atacam diretamente no pescoço, mas o macete era começar pela barriga, pois depois que o corpo falece, elas não poderiam comer ou começariam a apodrecer, então precisavam fazer enquanto estavam vivos. Ela diz que agora precisavam ficar em fuga constantemente, pois os Bernandantes não param e têm contato com muitas esferas do governo, e agora vemos por que Mirtha merece o que aconteceu com ela, pois ela pergunta se isso vai acontecer com Robin, e Sarah diz que se ele não acordou até agora, provavelmente não vai acordar, e ela pula do carro pois queria ver se ele estava acordado. E quando ela chega no local, o melhor amigo do Robin estava chorando no túmulo dele, e ela decide se mostrar, e ele acha que era o efeito dos tóxicos. Ela vai para a casa dele e ela explica o que estava acontecendo, e ele fica com medo de ser comido, mas ela explica que só precisava daquilo quando o corpo começa a apodrecer, e ela mostra que estavam procurando a pessoa que faleceu, o engenheiro da pedreira, e galera, é por isso que é um problema ter amigos talaricos, pois ele a chama pra dançar e começa a dar em cima dela, e diz que sempre quis fazer isso, mas não podia com o melhor amigo vivo, e quando ela começa a ficar em alta adrenalina, ela começa a querer caçar, e começa a ir pra cima dela com um olhar estranho, e ele diz que não seria comido por ela, e passa gilete no pescoço e desce o melado. E esse é o famoso se nem eu nem você, se eu não te como, você não me come. Sarah está voltando pro hotel quando percebe que tem algo de errado, e quando chega no quarto, os Bernandantes estavam esperando e ela consegue lutar maneiro, mas acaba sendo pega, e Mirtha está no túmulo do Robin tentando tirar de lá pra achar se ele estava vivo, mas também acaba sendo pega. O líder diz que ela ficaria presa e ela pede pra ser falecida, mas ele explica que quando a pessoa volta assim, ela não pode falecer normalmente e precisa ficar sem comer até apodrecer. E ele diz que conseguiu um aliado muito especial e do nada Robin aparece, pois ele também se tornou zumbi, e o líder a solta, pois se ela escolher
escolhesse trabalhar com eles, poderia viver tranquilamente. E os dois saem pra dar uma brincada maneira, mas aí que vem o plot twist, pois ela pergunta o que estava acontecendo e ele diz que sabia que depois daquele tóxico, os dois dariam uma falecida e voltariam, e ela fica com raiva. Mirtha começa a andar pelo local e Sarah estava levando uma surra de leve, e ela começa a escutar um som estranho e quando chega, vê o velho dando uma brincada com Sarah e o atrai para o lado de fora e o desmaia. E ela tenta salvar, mas o pessoal aparece na hora e por pouco daria uma falecida nela, pois poderiam estourar a cabeça dela e vemos que Mirtha é diferenciada, pois ela consegue se soltar e começa a usar vários golpes que nunca aprendeu, mas que estava no roteiro, e todos os outros ficam com medo e o negão da canela fina tenta ir pra cima dela, mas cai tortinho no azeite. E galera, o pessoal começa a ir pra cima dela, um por um, e geral vai caindo fedendo. No final ela tenta fugir com Sarah e Robin diz que ela prometeu que ficariam juntos pra sempre, e ela decide com Sarah e agora as duas começam a viajar ao mundo. E esse foi o filme Não Me Faleça e eu vou te falar, só vi vantagens em ser zumbi e vou te desafiar. Vamos fazer esse vídeo bater 2.000 likes e se inscreve aí. E vamos bater 100 comentários para aumentar o engajamento. Ou então vou aparecer e dar um mordidão no seu pescoço, neném. E eu estou de olho, hein? Agora vou nessa, então fui!